Vamos lá. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que as ouvem, Satanás vem, retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra, logo as recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outros ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até de 100 por um. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós te glorificamos e exaltamos pela tua palavra. Pai, diz a Bíblia que a tua palavra, ela não volta vazia para ti, mas ela vai e cumpre aquilo pela qual ela foi designada. E nós te pedimos que essa noite a tua palavra nos torne melhores, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa palavra surgiu após uma indagação, um questionamento que eu estava fazendo com Deus em oração. Por que alguns frutificam e outros não? Porque tem crente que é tão, ele se multiplica, ele é uma bênção, ele prospera em tudo. Espiritualmente falando, ele é produtivo. E outros, irmãos, apesar do tempo, não acontece nada. Porque algumas pessoas se convertem e logo vão embora. Outras até ficam um período, mas também abandonam a fé. Por quê? Que palavra e mais palavras são liberadas neste altar. Mas apesar da palavra ser liberada, parece que ela não muda o coração de algumas pessoas. E eu falando com Deus, orando. E Deus me despertou para essa palavra. Por isso eu estou falando com você algo que despertou o meu coração. Mas o mais incrível é que essa parábola, a parábola do semeador, ela não está só no Evangelho de Marcos, ela está em Mateus capítulo 13 e ela está em Lucas capítulo 8 também. Ou seja, os três evangelistas, eles escreveram a mesma coisa para mostrar o grau de importância que tem aqueles que ouvem a palavra de Deus. É importante demais essa parábola. Então o Espírito Santo dirigiu cada escritor a escrever o mesmo acontecimento para que ficasse gravado. Repete comigo, gravado. Para que ficasse gravado na nossa mente, para que ficasse gravado no nosso coração o propósito da palavra. Há um porquê da palavra liberada. E Deus, ele inspira esses escritores a escrever, a dar a nós tal revelação. Todo lavrador tem em mente, ao semear, que um dia ele vai colher. Ninguém planta por plantar. Ele espera colheita, ele espera colher o seu fruto. O processo, por que isso? Porque o processo de semear é árduo. Para quem trabalhou em roça, para quem já foi de roça, sabe o quão é difícil você ter que preparar terreno, arar solo, capinar, arrancar o mato fora, fazer a queimada do excesso de mato, depois arar o solo, adubar o solo, colocar calcário, preparar tudo e depois lançar a semente, fazer o cuidado permanente até que a árvore cresça. A árvore cresceu, não basta só a árvore crescer, a árvore cresceu, o cuidado continua, porque o objetivo do semeador não é apenas ter uma planta, o objetivo dele é colher o fruto. Ninguém planta uma mangueira e acha apenas bonita porque ela nasceu. A expectativa, há um sonho, há um desejo de um dia comer o fruto. O propósito do semeador é a colheita e não apenas a semeadura em si. O caráter do semeador desta parábola
E a semente aqui, ela não está em voga neste momento. A questão são os solos, porque é o solo que determina a frutificação. É o solo, fala comigo assim, é o solo que determina a frutificação. Nesse texto aqui, então, ele traça um paralelo dos ouvintes de Jesus, cujo solo é o coração dessas pessoas que ouvem a palavra. Cada solo representa um tipo de coração, um tipo de pessoa. Assim, todos nós, todos que estão aqui, todos aqueles que ouviram na época de Jesus até os dias de hoje, estão inseridas dentro desta parábola ou dentro dessa mensagem. E a semente, então, ela só germinará se ela cair em boa terra. Repete comigo assim, boa terra. Se ela cair em boa terra, vai germinar, porque o coração que é bom, ele é um coração humilde, é um coração sensível e adequado para que a semente, então, ela consiga cumprir o seu propósito. Embora sejam diferentes os resultados, o solo, todos eles receberam de Deus a mesma oportunidade. Você percebeu? Foi a mesma semente, lançado para quem estava à beira do caminho, para quem não tinha um coração como entre os espinhos, ou quem era um solo pedregoso, ou uma boa terra. Todos eles, no entanto, muitos estão seguindo a Cristo há tanto tempo e não são frutíferos. Lembra, foi por essa pergunta, foi por causa dessa pergunta, eu conversando com Deus, que eu fui despertado para esse texto. Por que, Senhor? Que eles estão há tanto tempo, mas ainda não frutificam. Por quê? E eu entendi que o problema não era a semente. O problema não é a semente, porque a semente é a palavra de Deus. Lucas vai dizer no capítulo 8, verso 11, que a semente é a palavra de Deus. E a semente da palavra, irmãos, é extraordinária. A palavra é sensacional. A palavra ela é verdadeira, inerrante, eficaz. Mas o efeito, para que ele seja sentido naqueles que os cercam, ela precisa permanecer num solo bom, para que ela possa germinar. Não é só apenas receber a semente precisa permanecer num solo bom, ao ponto de germinar. Só os que permanecem, germinam, e só quem germina, eles conseguem crescer, se tornar uma árvore e serem produtivos. Por isso, o que determina a colheita é o solo, e não apenas a semente. Vamos falar sobre a primeira semente. A primeira semente caiu à beira do caminho. São as pessoas distraídas. As pessoas distraídas é um problema, irmãos. Elas não têm entendimento. Elas não têm segurança e nem firmeza na fé. Semente que cai à beira do caminho é aquele que cai no solo batido, chão duro, terra pisada. Semente, ela fica sujeita às aves do céu. O texto diz que as aves dos céus, elas vêm e roubam essas sementes. E a Bíblia também fala que essas aves dos céus, elas são os demônios, que de forma furtiva rouba a palavra antes que ela germine. Ou seja, a terra é tão batida, todo mundo passa. Então são aquelas pessoas que ouvem a palavra. E eu vou dizer, eu estava vindo para cá, meditando ainda nessa palavra, e o Senhor me fez entender que de vez em quando nós precisamos avaliar como está o nosso coração. Porque de vez em quando parece que não são todas as palavras que encontram um coração bom, encontram um solo bom. Às vezes o nosso coração, ele está como à beira do caminho. Sabe aquele culto que foi uma bênção? Você ficou feliz e alegre, mas foi para casa e não lembra de absolutamente nada da palavra. É como se você saísse e o diabo viesse e roubasse todas as sementes. Você não consegue se lembrar. Você talvez se lembre do cantor, você se lembra da música, você se lembra de alguma coisa que aconteceu, do lanche que vai comer daqui a pouco, você se lembra, mas não da palavra não, porque o diabo roubou a palavra. Satanás e seus demônios trabalham para distrair você.
Ele trabalha para nos distrair e roubar o que foi colocado no nosso coração. Tem pessoas, irmãos, que estão do culto distraídos, vendo o que está acontecendo no WhatsApp, no status de outras pessoas. Tem pessoas no culto, mas estão conectados no Instagram para ver o que está acontecendo, para ver qual foi o resultado do jogo. Tem pessoas, irmãos, sabe o que é isso? É o diabo te distraindo para roubar a semente da palavra, para tirar você o foco. Vira para o teu irmão e fala assim: cuidado. Não deixe o diabo roubar a semente da palavra. Oh, irmãos, Satanás tem trabalhado arduamente para roubar a semente da palavra do teu coração. Então, se você tem que mandar alguma mensagem para alguém, deixa a bênção apostólica chegar. Depois da bênção apostólica, manda a mensagem. Se você está com o celular na mão, que seja para anotar a mensagem, né? Porque eu tenho o hábito de estar com o celular e anotando. Eu anoto tudo, irmãos. Se você pedir para mim o esboço do Mauro, da pregação do Mauro, está anotado, está ali, e na data, no horário que ele estava pregando. A palavra do Wilder está anotada, a palavra da pastora anotada, a palavra do João Miguel anotado. Eu tenho o hábito de anotar a palavra. Irmãos, e não é só no domingo, eu anoto todos os cultos, porque eu fico em busca, Senhor, traz uma revelação ao meu coração. Porque se eu me distrair, meus queridos, e outra, quanto mais você tem cargo na igreja, mais fácil é você se distrair. É mais fácil, ainda mais quando você é ministério de louvor. Você cantou e agora você voltou para o banco cansado. Dá aquela respirada, aí tua mente parece que entra aí. Sabe quando o coração para de bater? Está no maquinário e para de bater? E aí você dá uma sentada, parece que a maquinário desliga. Aí, Não deixa o diabo roubar a semente da palavra do teu coração, irmãos. Não deixa. Essas pessoas, então, elas não conseguem absorver a mensagem. A sua fé também não se desenvolve por falta do conhecimento da palavra. E o Espírito Santo, ele não consegue convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele não consegue cessar esse coração. Porque essa semente caiu no lugar inadequado. Frequentemente, essas pessoas são vítimas de Satanás. Elas são vítimas, porque a palavra lhes é roubada antes mesmo de elas sentirem o efeito. A palavra foi liberada, uma palavra de cura. A pessoa não consegue ser curada, porque o diabo rouba a palavra antes de produzir a cura. O João Wilder contou aqui um testemunho de um milagre maravilhoso que ele recebeu, uma bênção que ele recebeu. E eu tenho dito, irmãos, que existem duas formas de Deus operar um milagre. E eu achei isso o máximo, porque um dia eu estava reclamando com Deus. Senhor, porque tudo que eu vou fazer, Senhor, é com tanta dificuldade. Eu vejo testemunho de pessoa que ganhou um carro, pessoas que ganhou uma casa. Eu tive que pagar com dificuldade. E aí, irmãos, eu tive uma revelação. É um milagre quem ganha, irmãos. É uma bênção. Mas é um milagre quem compra e paga, irmão. Isso é uma bênção, irmão. Quando a gente olha para o carnê lá e vê quitado, glória! Bênção pura, irmão. É um milagre, cara. Esse é maravilhoso. Irmãos, é um milagre. Falando de milagre, hoje pela manhã eu estava comentando com os nossos líderes. É um milagre poder ver um surdo, poder ouvir. Irmãos, não é um milagre isso? É um milagre, não é milagre? Um paralítico andar é milagre? Irmãos, é um milagre, irmãos. Sabe, uma pessoa que não tinha casa recebeu uma casa, é um milagre? É um milagre. E quem estava perdido indo para o inferno e recebeu salvação? Qual o nome disso, irmãos? Isso é um milagre, meu irmão. A gente fica caçando o paralítico, irmãos. Quantos paralíticos espirituais entraram na igreja e receberam a salvação e hoje vão para o céu, para a glória de Deus? É um milagre, meus queridos. Que bênção! Então Deus continua agindo. Ele agiu ontem, Ele agiu hoje, Ele está agindo agora e vai continuar agindo amanhã para a glória de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Nosso Deus é Deus de milagres. Mas eu vou dizer, irmãos, a pior coisa que tem é quando alguém está do lado de alguém que recebe a bênção, mas ele está distraído. Satanás, ele rouba toda a palavra. Rouba a palavra porque está distraído. Segundo tipo de pessoa, ou dos ouvintes de Jesus, e eram quatro grupos, 4 pessoas. A semente caiu entre as pedras. São aquelas sementes que caem entre as rochas. Esses são os entusiastas, Mauro.
O entusiasta, ele recebe a palavra, mas está ali na superficialidade. Em parte herdada, em parte adquirida. Eles respondem com rapidez a palavra. Oh, glória! Irmãos, ele aceitou Jesus ontem e eles estão tão emocionados na fé, queimando. Eles já querem participar da escola de líderes, eles querem liderar uma célula, eles querem se envolver. Irmãos, uma semana para ele quer ler a palavra toda, ele quer orar, e a oração dele, irmãos, não pode ser uma oração apenas sentado. Sentado é pecado, tem que ser de joelho. Ele não pode ser só orar, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar também. Aí um irmão fala assim, eu jejuei 12 horas. Não, eu tenho que jejuar 24. Está escrito onde isso, meu irmão? Não, tem que ser 24, 12 horas é muito pouco, você tem que ser tão bom quanto eu. E aquelas pessoas são entusiasmadas, felizes, alegres ali, porque receberam a palavra, mas faltam-lhes firmezas, raízes profundas de arrependimento. Uma pessoa que tem a sua palavra apenas na superfície, um certo escritor diz que aquele que quer que seja mantido, ou seja, o que quer que seja mantido na superfície, uma hora será arrebatada. E a terreno pedregoso, pensa, o terreno foi arado outrora. O semeador não lançou, saiu jogando qualquer canto. Normalmente eles preparavam uma parte do terreno para poder lançar a semente. Era limpo o terreno, era arado o terreno. E depois então ele vinha, depois de preparar o solo, lançava a semente. Só que a semente, havia lugares que o próprio semeador passava, outro no meio de campo, para quem morou na época, para quem é da época antiga. Hoje é tudo asfaltado, mas na época antiga, lembra dos caminhos, né? E os caminhos eram um lugar seco, tem mato de tudo quanto era, mas no caminho é tudo sequinho. Pois é, aquilo ali é chão batido. Ali não nasce nada, é chão batido. Apesar dele ter preparado o solo, ficou o chão batido ali. Mas também existem outros que não dá para perceber. Quando ele olha, está tudo arado direitinho, mas no meio daquilo tem pedras. As pedras ficaram ali, então uma fina camada de terra, o restante é tudo pedra. Outros lugares tem uma fina camada de pedra, mas misturado ali estão os pequenos galhos de espinhos ou de árvores espinhentas. Mas eu quero falar aqui das pedras. Então, aparentemente, perfeito, pouca terra. A terra é a mesma terra boa, só que a camada é fina. Então não basta ter uma pequena quantidade de terra, tem que ter uma boa quantidade. Porque se tiver uma fina camada, não vai aguentar a pressão. Tem muita gente assim. A fé dele é tão superficial que ele não aguenta a pressão. Pergunta para o seu irmão, você aguenta a pressão? Quando a angústia e a perseguição vem, você consegue permanecer de pé sem definhar? Você consegue permanecer acreditando, sem abandonar a fé? Porque o que sugere esse texto lido é que quem tem um terreno cheio de pedras, quando vem as perseguições por causa da fé, não é a perseguição do comum, é por causa da fé. Eles definham. Quantos jovens, irmãos, e eu não vou dizer só jovem não, quantos seres humanos, né, das mais diversas etárias, mas eu digo jovem porque jovem, ele enfrenta a árdua tarefa de ir para uma faculdade, e algumas faculdades públicas. E quando antes de ir para a faculdade, eles oravam, jejuavam, clamavam, lideravam a cela, era uma bênção, era o fogo, era o céu na terra, era a presença de Deus, era aleluia e glória a Deus. Quantos deles, né, quando adolescentes, lideravam célula empolgado, cantavam no enxergo louvor, uma bênção, mas aí ele enfrentou a árdua tarefa do trabalho, da oportunidade de ganhar dinheiro. E aí, quando estava trabalhando, as pessoas começavam a fazer crítica. São aqueles que fazem bullying. Tem pessoas que, né, gostam de tirar sarro da cara do outro. E eles começam a serem perseguidos por causa da fé. Eles começam a ser chacoalhados. Então a angústia vem, a perseguição vem, e eles definham e morrem na fé.
Essas pessoas são entusiastas, fogo de palha. Ai, irmãos, é tão triste isso. Sua vida espiritual é marcada pelo oba-oba. Ele quer viver de poder em poder, de glória em glória. Só que o problema é que entre o monte da bênção e o outro monte da bênção existe um vale de provações. E para você alcançar o monte da bênção, você passa por um momento de dificuldades. A tua fé será testada. Pergunta para o teu irmão, fala para ele assim: a tua fé será testada. Irmão, solo mal arado é um solo maltratado, cheio de pedras, com pouca terra. Solo mal arado não tem espaço dali na quantidade de areia ou de terra para a semente germinar. E quando ela germina, não tem espaço suficiente para as raízes, conseguir alcançar a parte das águas, para a árvore se fortalecer. Desta forma, elas não conseguem crescer e não conseguem produzir frutos. Então, apesar de ouvir a palavra, elas são infrutíferas, chegando ao ponto de morrerem. Os entusiastas, eles não conseguem ter firmeza diante da provação. Vira para o teu irmão, pergunta: você é um entusiasta? Os entusiastas não conseguem ter nutrientes suficientes no seu solo para que a planta se desenvolva. Irmãos, você não está há anos na igreja, mas não se desenvolve espiritualmente. Não crescem no sentido de amadurecimento e frutificação. Gerar frutos é sinal de amadurecimento. Quem tem o coração cheio de pedras, quando percebe que seguir a Cristo tem um alto custo. Irmãos, é um custo, irmão. Ser discípulo de Jesus não é fácil. Ser discípulo de Jesus, você vai enfrentar zombaria, sofrimento, escassez. Você vai enfrentar o bullying, você vai enfrentar o escárnio. O apóstolo Pedro chega a ponto de dizer que se nesse mundo vocês são vituperados, bem-aventurados sois vós, é porque sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Oh, irmãos, mas quem tem o solo raso, pelo excesso de pedra, não suporta as provações. Não suporta a perseguição com a mesma rapidez que aceitaram a Cristo e se desenvolveram e se empolgaram. Agora eles abandonam a fé. E você olha, mas caramba, foi tão rápido. Não foi rápido porque ele não tinha raízes. Foi rápido porque não suportou a prova da fé. Isso acontece porque, embora aceitaram uma palavra, se entregaram parcialmente a Deus, não conseguem viver a experiência da fé genuína em Deus. Então não basta apenas começar na fé, você precisa ir até o fim. Irmãos, é até o fim. Pede ajuda ao teu irmão, vamos juntos até o fim. Não negue a sua fé, fala assim: até o fim. O entusiasta, ele se empolga, emocionado, vamos que vamos, mas ele não consegue. Diante das perseguições, ele cede à pressão. Mas tem um outro grupo, assim como os que caíram, tiveram a sua semente caída entre os espinhos, distraídos, os entusiastas, o coração cheio de pedra. Mas há um também, as que caíram entre os espinhos. As sementes que caem entre os espinhos são aqueles que têm o coração dividido. Isso é triste, irmãos. Pessoas de coração dividido. O evangelista Lucas vai dizer que as que caem entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Que oportunidade! Uma semente foi lançada, mas o coração estava dividido pelas coisas dessa vida. As sementes caem são aqueles que estão preocupados demais com os anseios da vida, buscam excessivamente pelos desejos legítimos, como por exemplo, prosperidade. Irmãos, não é errado você trabalhar, mas tem pessoas que trabalham tanto,
E se a fé dele fosse tão forte quanto ele trabalha, estava bom, mas o problema é que às vezes a fé a vida material heterofilista. E o corpo espiritual é magricela, não tem desenvolvimento. Em outro momento, aquelas pessoas que buscam a beleza física. Então eles são assíduos. Se ele faz a caminhada todos os dias no mesmo horário, vou ficar sarado. Quando chega em casa, dá uma olhadinha no espelho, faz aquele negócio típico de quem faz academia, né? Olha para ver se tem um músculo novo, para ver se a barriga está chapada, como diz os jovens, para ver se ele está, como é que ele fala? Blindado, shape blindado. Eles estão preocupados, não é problema isso. Só que tem pessoas que fisicamente heterofilista, mas espiritualmente, irmãos, passa fome, não ora, não jejua, não busca Deus, sabe? Vem à igreja, mas não ouve a palavra. Quando ouve, não deixa a palavra germinar. Estão distraídas com alguma coisa. Ou em alguns momentos são entusiastas. Eles recebem, mas olha, o fogo que recebem aqui, e aqui eles dão glória, aleluia. E sabe, eles querem rodar no poder, mas quando chega lá fora, eles já abandonaram tudo. Quando chegam em casa e são confrontados pela dura realidade, eles abandonam. Mas quem caiu entre os espinhos, o coração está dividido entre agradar a Deus e agradar o mundo. E olha, não tem como agradar a dois senhores. Ou você vai agradar um, ou você vai agradar o outro. Não dá para agradar os dois. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Eles buscam excessivamente pelos desejos deste mundo. Eles recebem a mensagem, mas os cuidados do mundo, as realizações pessoais, a sedução das riquezas, a impede de ter comunhão legítima com Deus. Seu coração é estrangulado pelas preocupações dessa vida. Suas vidas sobrecarregadas de muitas coisas. E a sua consciência em relação a Deus, ela é sufocada. Ele não se desenvolve. Os espinhos crescem, sufocam a semente da palavra. Irmãos, é problema. Nada pode concorrer com a palavra. São pessoas que eles foram libertos, mas não completamente. Irmãos, a libertação tem que ser plena, tem que ser total. Tem coisas do passado que precisam ser completamente retiradas da tua vida. Você já não pode mais carregar algumas coisas do seu velho homem. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Cadê as novas criaturas aí? Então as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você não pode continuar vivendo com duas naturezas. Você tem que permitir que a natureza de Deus, ela domine completamente o seu ser. O profeta Elias, certa feita, chamou as pessoas que estavam lá no Monte Carmelo e ele vai confrontar elas. Ele diz para elas: hoje vocês precisam decidir quem vocês vão servir, se é Deus ou se é Baal. Até quando vocês vão titubear entre dois pensamentos? Sou crente no domingo e na segunda-feira. Segunda-feira eu sou mundano. Eu gosto de ouvir louvores no domingo. Mas na segunda-feira, eu gosto de ouvir, tem um funk maneiro, né? Tem um pessoal aí que tem uma música legal. E aí você gosta da batida, só que aquela batida, ela vai te levando para o caminho do pecado, para o caminho da iniquidade. Coração dividido. Quem tem coração dividido não consegue agradar a Deus. Por quê? Porque a palavra é sufocada pelos espinhos dentro de um coração dividido. A ânsia por concretizar sonhos rápidos ou desfrutar dos prazeres do mundo tem abalado a fé de muitas pessoas. Deixa eu aqui levantar aqui um paralelo aqui. Pessoas que têm coração dividido, eles ofertam aqui no domingo e pedem: Senhor, prospera a minha vida. Na segunda-feira eu tive um sonho e ele sonhou que estava na feira. Aí então ele vai e fala assim: rapaz, eu acho que isso vai dar vaca hoje. Ele vai fazer uma fezinha no jogo do bicho.
Aí ele vai pagar a conta de luz e descobre a Mega Sena acumulada. Aí já tem lá uma emissária do Inquinto, que ela chega assim e fala assim: olha, compra hoje bolão. Quem sabe você vai ganhar. E você, rapaz, acho que é a resposta de Deus esse negócio. Cuidado, meu querido, para não ser enganado. Tem pessoas fazendo fezinha. E a outra, olha só, olha o que o diabo coloca na mente de algumas pessoas: se eu ganhar, eu vou dar um dízimo. O dízimo vai ser poderoso, vai edificar aquela igreja rapidamente. O diabo gosta de enganar alguma gente. Eu vou dizer uma coisa: quem gosta de tirar vantagem sempre cai em armadilha. Sabiam disso? Tem que falar, né? Tem que falar. Certa feita, Joe, noivo, né? Pronto para casar, desejoso de casar. E aí eu tinha uma pessoa que eu conhecia e o camarada era crente. Ô, sem vergonha. Aquele cara era crente, encontrou com o rapaz: estou trabalhando na Receita Federal. Eu falei assim: que legal. E ele veio conversando comigo, eu estava indo para o trabalho. E ele: rapaz, olha, surgiu uma oportunidade lá. Geladeira duplex inox. Tudo apreensão pela Polícia Federal. Então, geladeira duplex, fogão, forno. E aí falou um monte de coisa em a máquina. Olha, tá tudo por R$500. Eu falei assim: que isso, rapaz, tá louco, rapaz. Não, cara, é uma oportunidade. Ele deu para os funcionários. E eu pensei em você. Você é crente, cara. Você é servo de Deus. Você não está orando para Deus te abençoar? Olha o inferno, irmãos. Você não está pedindo para Deus te abençoar? É resposta de Deus. Rapaz, eu não vou dizer para vocês que cair na lábia, não. Pela minha cara. Irmãos, eu não caí naquela lábia. Eu felizão da vida. Eu falei assim: agora sim. Cheguei em casa. Filha, olha, tem uma bênção para contar. Nunca mais eu vi a figura, meu irmão. Levou meu dinheirinho embora. Quem quer ter vantagem, abre espaço para ser enganado. Não deixa o diabo enganar você. Quando você tiver para ser enrolado, fala assim: eu não vou cair igual o pastor caiu. Glória, aleluia. Ainda mais vocês que estão aí na época, né, das conquistas. Porra, apareceu uma moto aqui, sabe? 300 cilindradas, rapaz, olha, um espetáculo. 2 contos e a moto é tua. Você, poxa, 2 contos? Paga nem o seguro. Rapaz, olha, é boa. Tem que ver, olha, tá com... não tá no meu nome não, mas olha, é bom. E aí você vai na tentativa de se dar bem. Você pode cair, irmão, numa armadilha severa. Porque pressa para enriquecer. Palavra que cai entre os espinhos sufocam a palavra, porque o coração dela está querendo ficar rico rápido. Cuidado, fala assim: vigia, irmão. Vigia. Para ser nada pode concorrer com a semente que é a palavra. 4º tipo de coração: a semente caiu em boa terra. Essa semente, ela caiu num bom solo, consequentemente, são os produtivos. Isso é tão bom. Bom solo, o bom solo é produtivo. Repete comigo assim: o bom solo é produtivo. A semente, ela precisa de um local adequado para que possa prosperar. Se a terra é boa, a semente é boa, irmão, vai dar uma árvore boa. E a árvore boa não é aquela que tem beleza. A árvore boa, ela tem beleza e frutos. A árvore boa, ela é produtiva. A terra produtiva é aquele crente que dá fruto. Porque um crente que não dá fruto é contradição. Não existe, irmão, no reino de Deus, crentes improdutivos. Nascemos espiritualmente para sermos produtivos. Irmãos, isso aqui é muito sério. Um crente que não frutifica está ocupando espaço inutilmente. Crente que não produz está ocupando o solo à toa. O crente que não produz é como a figueira que Jesus amaldiçoou. Por quê, pastor? Ela estava no meio de uma figueira.
no meio de uma videira. E Jesus vai ali então e vai dar uma olhadinha naquela árvore, tentar pegar um fruto, e não tinha fruto. Ela tinha toda uma aparência, mas não tinha fruto. Irmão, isso é terrível, é perigoso demais. E aí então um certo senhor falou assim, o que cuidava da vinha: Senhor, deixa por mais um ano. Lá em Lucas 13, 8 e 9. Deixa por mais um ano, eu vou cavar em redor, eu vou adubar, eu vou cuidar dessa terra. Se der fruto, então, o ano que vem, o senhor vai comer do fruto. E se não der, olha, se não der, você vai poder cortar. Solo ruim não dá bom fruto. Por isso o solo precisa ser lavrado e adubado. Irmãos, isso aqui é muito sério. Solo ruim não é fruto do acaso, ou melhor, solo bom não é fruto do acaso. Houve um trabalho, houve um tempo de preparo para que o solo se tornasse produtivo. A boa terra, então, ela precisa ser lavrada, cortada, tratada, para que possa produzir. Sabe o que é isso, irmão? Isso aqui é muito sério. Porque quando eu estava escrevendo essa mensagem, Deus me fez entender porque algumas pessoas vivem na prova, porque é solo ruim. Tem pessoas que vivem na luta, ele sai de uma entre outra, solo ruim. É Deus rasgando o solo, porque o objetivo dele é que não apenas lançar a semente no teu coração, o objetivo dele é que a semente germine e amanhã frutifique. Enquanto a semente não germinar, é sinal que o teu solo é ruim. Então o arado precisa rasgar o solo. Já viu o arado trabalhando no solo, irmãos? Ele vai lá no fundo e ele revira o solo. É um trabalho árduo, doloroso para a terra. Pensa, se o solo dessa parábola é o meu coração, para ele me arar, significa que eu vou passar por lutas, eu vou passar por provações. Qual é o propósito da luta? Qual é o propósito das adversidades? Qual é o propósito da tribulação? É preparar o solo do meu coração para a boa semente. É me preparar para ser frutífero. Porque, irmão, não basta eu apenas dizer: eu estou na igreja há um bom tempão, eu sou servo de Deus. Está produzindo fruto? Eu dou fruto, irmão, só quem sabe é Deus. Deus sabe. Como é que estão os frutos aí? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Quer testar uma árvore com fruto? Passa perto de uma mangueira de abril a novembro. As pessoas nem percebem que tem mangueira ali, mas quando chega dezembro eles ficam olhando, já mirando aquela manga ali. Quando chega janeiro, irmãos, é pedrada para cima, bambuzada para o outro, para arrancar aquela manga, porque eles querem. Irmãos, os frutos são aparentes. Fala para o teu irmão assim: os frutos são aparentes. O objetivo de Deus, então, é fazer que você tenha frutos. Os frutos são visíveis para Deus, mas são visíveis para os homens também. E Deus vai usar a própria palavra, que é a semente. Repete comigo assim: a palavra é a semente, mas a palavra também é o arado. A palavra é aquela que vai rasgar e cortar a terra. Qual o objetivo? Tirar o que é desnecessário. Qual o objetivo? Preparar o solo. É romper a dureza do coração endurecido, enrijecido. É fazer com que os nutrientes que estão lá embaixo, eles venham para a superfície, para facilitar na hora de lançar a semente. E nesse momento que o crente então passa não apenas a conhecer a Deus, mas ele passa a conhecê-lo de forma íntima de Deus. Irmãos, a aprovação, o calor da aprovação nos aproxima de Deus. Lembra de Jó? Jó era um homem, irmãos, ele era um homem perfeito. Não tinha pecado, não tinha dolo. Ele era uma referência. Quando Satanás aparece diante de Deus, Deus fala: observaste meu servo Jó, homem reto, íntegro. É um homem bom, é um homem justo. Mas isso é porque o Senhor o abençoa. Toca nas riquezas dele, toca lá. Eu duvido que ele vai permanecer fiel. E aí o diabo então tem liberdade, o diabo toca, ele perde tudo, todas as suas riquezas. E um dia ele volta de novo, está diante de Deus. Deus fala assim: observaste meu servo Jó, homem reto, íntegro,
temente a Deus e que se desvia do mal. Ele acrescentou agora mais um atributo: ele se desvia do mal. E aí o que vai dizer a palavra? Toca na sua saúde, ele vai te abandonar. Por fim, irmãos, o tempo passa, Jó supera. E na conclusão da vida de Jó, sabe o que Jó diz? Eu antes te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Quando o sol é bom, irmãos, a tribulação, ela não vem para matar o crente, a tribulação vem para aproximá-lo ele mais do Senhor Jesus. Pergunta para o seu irmão: teu sol é bom? Então suporte o processo. Irmãos, temos que suportar o processo. A terra são os corações dos ouvintes e não é nossa, então, como semeador da palavra, julgar o solo. Porque tem crente que fica escolhendo, né? Ele vai ser produtivo, mas para eu ser produtivo eu tenho que estar bem. A minha vida financeira tem que estar perfeita, meu casamento tem que estar bom, sabe? Ele cria uma série de situações para ele ser produtivo. Irmão, se o solo é bom, vai produzir, independente das situações. Você tem que produzir. Se for a semente prosperar, a semente vai prosperar. E em breve, as pessoas vão ver o resultado. Solos ruins tem jeito, pastor? Fala assim: solo ruim tem jeito. Tem jeito, irmãos, tem jeito. Em Cristo, tudo é possível. A Bíblia fala: resisti o diabo, portanto, submetam a Deus. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Solo ruim tem jeito. Assim, glória a Deus. Solo ruim tem jeito. O segredo então é permitir que Deus trabalhe para que o solo prospere. É aceitar o processo de ser arado para que aquilo que é ruim venha a sair. Porque se Deus tiver liberdade, Ele mesmo vai arar a terra, Ele mesmo vai adubar, Ele mesmo vai regar, Ele mesmo vai te ajudar a frutificar. Mas o Senhor precisa ter total acesso à tua vida. Ele não pode ter apenas um acesso parcial. Lembrando que o Senhor não quer apenas árvores. O desejo de Deus é ver o fruto do seu penoso trabalho. É o Salmo 126, versículo 5, que vai dizer que aquele que lança a preciosa semente andando e chorando. Irmãos, é árduo. O fato de plantar não é fácil. Eu falei que quem já morou em roça, irmãos, levanta às 5 da manhã, pega a enxada, afia a enxada. Depois você vai para o campo com aquela enxada, 5 da manhã, nem café tu tomou ainda. E aí você está lá capinando, quando dá 6, 7 horas, alguém chega lá para trazer o café para você. Você toma aquele café corrido, come aquela raiz, né, que foi cozida com carinho para você. Eu estou lembrando a minha época de prova, né? Inhame, aipim, a gente come por gosto. Naquela época, irmão, o inhame e aipim tinha gosto de contrafilé, alcatra, porque só tinha isso. Ou isso ou a sopa da banana. Então eu fico no aipim, no inhame. Irmãos, e aí toma ali enxadada. Irmãos, que dificuldade que era. Preparar o solo para a semente era muito difícil, irmão. Então o objetivo de plantar não é apenas ver uma árvore crescer, é ver fruto. Irmãos, para Deus lançar a semente para nós, irmãos, houve um momento de plantio. Um momento em que Ele lá na cruz do Calvário, Ele olhou para mim, olhou para você aqui sentado e falou assim: Pai, está consumado. Eles são teus. Irmãos, não foi fácil. Deus teve que, se submeter à humilhação de ver o seu filho tornar-se homem e morrer pelos próprios homens. Jesus não morreu por pessoas certinhas, Ele morreu por pecadores. Jesus morreu por você. Diga assim: glória a Deus. Irmãos, e agora o que eu posso fazer para agradá-lo? Permita que a semente encontre um coração bom. Deixa Deus trabalhar em você, meu irmão. Se
Se você não está sendo produtivo no reino, fala: Senhor, eu quero produzir para a tua glória, me ajude a ser produtivo. Como você pode fazer isso? Deixa Deus trabalhar em você, porque se Deus trabalhar, a tua terra vai se tornar produtiva, o teu solo vai ser fértil, o teu coração vai estar pronto para desenvolver as bênçãos de Deus. Você vai gerar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Aleluia! Permita a Deus trabalhar no solo do teu coração. Irmãos, o Senhor, Ele de vez em quando, eu acredito, eu penso dessa forma, Ele passeia na terra para ver como está o seu plantio. O salmista vai dizer: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Sabe para quê, irmãos? Porque Ele procura pessoas de corações apropriados para que Ele possa manifestar a sua glória. E sabe o que é maravilhoso? É quando Ele encontra um coração bom. Porque quando Jesus veio, irmãos, diz a Bíblia que Ele procurou alguém. Que triste, irmãos. Pensa, o Deus desce da sua glória, Ele vem à terra e Ele procura por pessoas que pudesse colocar na brecha. E diz a Bíblia que não havia ninguém. Não havia ninguém com coração desejoso. Não havia ninguém preparado. Não havia ninguém bom. Irmãos, é por isso que eu oro ao Senhor: Senhor, não me deixa ser improdutivo. Eu sei que às vezes, para que eu possa produzir, e às vezes é o seguinte: a gente produz no ano e fala assim: agora tá bom, já produzi. Irmãos, só que o desejo de Deus não é apenas ter uma colheita na tua vida. O objetivo de Deus é toda vez que Ele chegar perto de você, Ele tenha fruto para comer. Ele veja em você bons frutos. Então vai ter momento, irmãos, que... sabe o que Ele vai ter que fazer? Lá João 15. João 15 vai ter que só dar uma realidade para você. João 15 vai contar Jesus falando acerca da videira. Tem um momento na videira que o vinhateiro, ele olha para ela e ele fala assim: está carregada de frutos, mas tem galhos excessivos. Os galhos excessivos precisam ser tirados. Os galhos que não produzem precisam ser cortados. Qual o objetivo, irmãos? É para que dê fruto, mais frutos. Os galhos que estão produzindo, às vezes, eles são podados. Sabe o que significa isso? Se você não produzir para o reino, Deus vai te cortar. Brabo esse negócio, não é verdade? Diga para o teu irmão assim: se você não produzir, falar aquela palavra profética, o cerol vai passar fininho em você, varão. Ele vai te cortar. Ah, então assim, eu sou produtivo, glória a Deus, não tem problema. Se você produz, Ele vai te podar. Vai ter corte também. Corte é tirar os exageros. Só que é menos doloroso. Enquanto um é para perdição, o outro é para salvação. Enquanto uns vai ser destinado ao lago de fogo e enxofre, outros vão ser destinados, sabe, às mesas. O Senhor quer que você seja produtivo, irmãos. Esse é o trabalho da semente. É encontrar um bom coração, para que através desse bom coração tenha árvores produtivas. A questão para mim e para você é: como está o nosso coração? Que tipo de solo nós somos? Talvez você está enfrentando uma luta terrível. E as lutas, elas são um termômetro para nós. Talvez Deus está querendo mais de você. E Ele está passando o arado na tua vida para rasgar o solo duro. Porque ainda tem questões que você não entregou totalmente para Deus. A Bíblia fala: submetam-se totalmente a Deus. E às vezes a gente submete apenas uma parte, e outras, deixa que essa aqui eu cuido. Irmão, submeter a Deus é entregar-se voluntariamente e total para Ele. Ele precisa ter acesso a todo o teu coração. Ele precisa tirar. Existem coisas que Ele precisa tirar. Por que teve espinhos ali naquela terra em que a semente foi lançada?
é porque foi mal arado. Sabe o que é mal arado, irmãos? É que tinha uma aparência de que estava perfeito. Não tem aparência, irmãos. Não viva de aparência. O problema de quem vive de aparência, ele precisa ficar enganando os outros o tempo todo. Irmãos, Deus te enxerga como você realmente é. E hoje nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, porque Deus quer que você seja um bom solo. O importante, então, a ser notado, é que não basta dizer, o meu coração é um bom solo. Não basta dizer isso. O que determina a qualidade do solo é a produtividade. São os frutos. É quando a semente, então, ela encontra um local para germinar. Porque tudo que Deus espera de nós é a frutificação. Ele aguarda o resultado da tua semeadura. Eu, nessa noite, venho aqui como o semeador, semeando a boa palavra. A boa palavra é a palavra do próprio Deus, do próprio Cristo. E a pergunta é, como está teu coração hoje? Como você está? Que tipo de solo é você? Se você se submeter à vontade de Deus, Deus vai fazer você ser produtivo. Mas se você resistir, irmãos, não resista. Porque quando nós resistimos à ação de Deus, Ele vai precisar arar. E arar dói, irmãos. Arar é problema. Tem pessoas que têm dificuldade de vir por amor. Essa palavra, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas é uma realidade. Tem pessoas que falam que está na Bíblia. Eu ainda não encontrei não, mas se você encontrar, depois você me fala, tá bom? Se você encontrar, fala assim, pastor, está aqui, ó. Mas o que está na Bíblia, irmãos, é o seguinte. Ele vai arar o solo do nosso coração. Se for bom o solo, irmãos, o ar é rápido. Depois é só adubo e plantio. Agora, quando o solo é ruim, o arado vai, o arado volta, o arado vai, o arado volta. E é prova para lá, é prova para cá, é prova para lá, é prova para cá, diversidade para lá, diversidade para cá. Irmãos, aceite a boa semente. Suporte o processo. E Deus vai honrar você, amém? Te dando uma boa colheita. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor Jesus. Quero orar por você. Ô glória! Se é para Jesus é mais forte. Aleluia!